On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. Você ouve a partir de agora Conte Outra, com Josi Conte. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore, c'est quelqu'un qui m'a dit. Alô, ouvintes da Rádio 94.7 FM. Aqui é a Josi Conte. Volto para falar com vocês sobre relacionamento humano, comportamento humano, essas coisas que nós fazemos no dia a dia e muitas vezes nem paramos para observar. Então agora, esse é um dos momentos que a gente pode parar um pouquinho e refletir sobre as causas, os motivos e os porquês de muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia. O tema de hoje, que eu separei com bastante carinho para vocês, é um tema que eu acho, vamos dizer um termo assim, que poderia ser até um pouco humorístico, até tragicômico, que é a arrogância. E eu quero comparar a arrogância até mesmo como um comportamento infantil, como um comportamento ingênuo. E vou explicar para vocês por que eu comparo a arrogância com a ingenuidade. Vocês já repararam que uma criança ainda pequena, muitas vezes ela vai atrás de um objeto ou ela pega alguma coisa e coloca na frente do próprio rostinho, e aí quando ela se esconde, na cabecinha dela, ela acha que se ela não está vendo a gente, ela acha que nós também não a estamos vendo, né? Então ela se esconde, às vezes ela está bem na nossa frente, mas quando ela esconde o rostinho, ela não nos vê, ela acha que nós também não a vemos. Então isso acontece porque o cérebro dela ainda não tem a maturidade suficiente para perceber que existe uma lei, né, do retorno. Se ela nos vê, nós também podemos a ver e vice-versa. Mas algumas vezes é o contrário. Algumas vezes um vê e o outro não vê, né? Vai depender da perspectiva, do local e tal. Isso ela vai aprender com os anos, né? Isso também acontece às vezes depois quando nós somos mais velhos. Então, às vezes nas paqueras, naquela olhadinha meio sutil das pessoas, elas olham lá pelo retrovisor do carro, por exemplo, no espelho retrovisor. E elas olham para uma pessoa, elas estão dando uma espiadinha em algum lugar. E elas acham que a outra pessoa não está vendo o que ela está fazendo. Só que aí existe sim lei do retorno. Então, se você olha para um espelho e você está vendo, a outra pessoa lá que está sendo vista, ela pode sim te ver, né? Então, existe essa possibilidade. O que acontece, né? O que isso tem relação com o arrogante, né? A relação acontece quando o arrogante faz algum tipo de comportamento e ele acha que o outro não percebe, né? Às vezes ele subestima a inteligência do outro. Ou ele é tão centrado em algo que ele conhece, numa informação que ele tem, em algum preconceito que ele já traz consigo, que ele acha que a outra pessoa não vai ter a capacidade de olhar de volta e retomar essa informação na mesma altura que ele. Então ele se afirma e ele se coloca numa posição de superioridade. Mas o que o arrogante não percebe é que o que ele está fazendo é uma atitude ingênua, porque ele está olhando para o outro a partir de uma perspectiva isolada, de uma área em que talvez ele tenha se destacado. E eu digo talvez porque muitas vezes o arrogante, ele nem tá com essa bola toda não, né, gente? Muitas vezes ele só acha que ele tá, então ele precisa suprir lá um complexo, tem alguma coisa que ele quer se afirmar, que ele precisa desesperadamente aparecer, então ele fica lá tentando se autoafirmar através disso. Mas aí ele faz isso e ele não enxerga que o outro tem outras potencialidades, né? E que se ele pode fazer isso, de repente aquela outra pessoa que está na frente dele não faz aquela coisa, mas pode fazer outras atividades, ter outras capacidades, executar outras funções com maestria. E ele,
O tal do arrogante, se fosse tentar fazer o que essa outra pessoa faz, ele não faria, ele não teria capacidade, ele seria sim um completo analfabeto. Então o arrogante, gente, além de ser o ingênuo por não conseguir se colocar no lugar do outro, né, ele tem essa baixa capacidade de empatia, ele não consegue se perceber, né, se colocar no outro, ter essa sensibilidade. Quando a gente passa por situações assim, é sempre importante que a gente faça um exercício mental, que a gente perceba. Tanto no outro, tá? Sempre que eu digo, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para não achar que o arrogante é só o outro, tá? Porque o arrogante também somos nós. Porque dependendo do aspecto, dependendo do que acontece, dependendo daquele momento em que alguém pega no nosso calo, sabe? A gente também pode ser arrogante. Então o exercício é a gente refletir em como a gente está reagindo, em como a gente está se impondo e se a gente está olhando o outro de uma maneira mais completa. Porque se é pra gente ser arrogante, não é? Eu acho que a gente gostaria de ter um olhar mais maduro e não passar por um ingênuo, não passar por uma criança que não está vendo a realidade como um todo. O convite é para que nós tiremos as nossas vendas e olhemos a realidade de maneira um pouco mais ampla. E para isso é preciso de uma outra característica humana que vale muito a pena cultivar, que é a humildade. On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Você ouviu Conte Outra com Josi Conte. On tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit